talvez um dos episódios mais importantes até agora, porque dá contexto, se aprofunda na mitologia de It e também traz bons ganchos do que a gente vai assistir na temporada. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio de Bem-vindos a Derry, que foi ao ar nesse domingo. E assim, gente, eu sei que ele foi um episódio um pouco mais parado, comparado, né, ao que a gente viu até agora, até mesmo com relação a sustos, mas pra mim, eu considero ele um dos episódios mais importantes, porque ele se aprofunda mais na mitologia, como eu disse, e também, né, traz mais aspectos como o Shining, do Dick Halloran, e outros detalhes que vale a pena prestar atenção, e eu vou falar de todos eles nesse vídeo aqui, ou seja, vão ter spoilers, fica avisado. E não se esquece, né, que semanalmente eu tô falando de Derry aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Uma das coisas que eu gostei muito desse episódio é porque ele também é muito sobre amor e inocência, e a gente vê isso em várias narrativas paralelas. Isso pode ser tanto na construção da relação da Ronnie com o Will, que aí busca, né, essa questão de inocência, porque afinal a gente tá falando de crianças, e também no passado ali do Shaw com a Rosie, que a gente viu que eles se conheciam desde 1908. E é importante ressaltar essa data, gente, porque ela é a data principal, né, que é a explosão da siderúrgica, é um dos ciclos de It, que provavelmente vai ser mais explorada e mais aprofundada na terceira temporada. Eles têm planejamento de 3 temporadas, sendo cada uma os ciclos, né? E aí a gente tá vendo aqui o Black Spot. Aí em 35, que acredito ser a segunda temporada, tem a Gangue Bradley, que inclusive esse episódio explora mais sobre isso. E em 1908 a gente tem a explosão da siderúrgica. E é importante falar isso, até porque muito provavelmente quando tivesse lá a terceira temporada, a gente vai ter mais contexto, né, dessa relação, talvez desse verão aí, que o Shaw e a Rosie tiveram essa relação, essa amizade e amor dentro dessa inocência, né, da infância. Só que uma das coisas que eu acho muito importante ressaltar sobre a relação deles, né, é que quando eles se reencontram depois de adultos, a gente vê que a cidade não tá gostando muito da exploração militar, principalmente os indígenas, até porque eles estão chegando em áreas que se tornariam perigosas ali, né, aos olhos deles, tanto que ele também fala, então me aponta onde que eu posso explorar, então pode ser uma relação de parceria interessante ali entre eles, mas quando ele tem o diálogo com a Rosie, eles trazem um destaque muito importante, que é sobre o esquecimento após sair de Derry, né? Porque ele fala que não se lembrava das coisas que tinham acontecido ali naquele verão. No flashback de 1908, a gente até vê ele falando que nunca ia se esquecer dela e a Rosie falando que assim que ele saísse, ele ia se esquecer aos poucos, que talvez ele não entendesse isso agora. E tanto que a gente vê, né, ele agora adulto, não lembrava nem o nome dela até ele receber a notificação. E caso vocês não estejam familiarizados, seja com os filmes ou com as obras, né, do Stephen King relacionados a It, por que que as pessoas esquecem ao sair de Derry? Tem tanto o âmbito psicológico, né, de você viver um grande trauma e aí você cria um bloqueio no seu cérebro, mas também tem toda a questão sobrenatural que a série tem construído bem. Eu já tinha ressaltado, né, nos episódios anteriores sobre, principalmente o Phil falando que tinham ETs ali na área militar, depois quando as coisas sobrenaturais começam a acontecer, ele fala, tô falando, tem ET em Derry. De certa forma, errado ele não estava, mas eu acho extremamente interessante, principalmente quando eles estão trabalhando esse aspecto de ciclo. Então, por exemplo, quando o Shaw fala assim, o dia que ele tá conseguindo chegar próximo, ele chegou próximo de um ciclo ali de 1935, mas ainda não é o que a gente precisa ir em busca de algo antes a isso, antecedente a isso. Então eles estão trabalhando muito bem os ciclos do It, né? E se aprofundando para onde isso vai. Por quê? O It, ele tem também essa questão de ser uma entidade cósmica, né? Que vem aí de 27 em 27 anos. Então, quando as pessoas passam pelos seus traumas, etc., e as que sobrevivem falam, putz, eu vou sair dessa cidade, também é uma forma de permanecer a sua presença viva. Porque ele matando as pessoas, ou até mesmo essas pessoas indo embora dali, elas não lembrariam o que vivenciaram e o It estaria livre para fazer suas coisas no próximo ciclo, já que ninguém se lembraria dele. E por isso que eu também falo sobre a importância desse episódio, porque eles trabalham desde o interior essa aura que também existe na cidade. O It, ele é uma entidade presente em vários âmbitos, e isso inclui também a violência. Então, quando a gente vê uma cena, por exemplo, das crianças ali brigando, isso é uma influência do It. Então, os Muschiettes, eles estão sabendo construir muito bem essa ambientação ali de Derry, da cidade, e eu sinto que cada episódio eles estão conseguindo explorar isso mais e mais.
e esse daqui é muito perfeito nesse aspecto, principalmente quando a gente retorna ali para 908, que seria a explosão da siderúrgica. E olha só, tem detalhes nessa cena também, quando ele tá ali no parque, que eu acho muito importante. Primeiro que antes dele entrar ali na casa, ele olha, tem uns balões vermelhos, remetendo aí ao It, e aquele senhor velho que dá o susto nele, amedronta tanto ele que o It personifica aquele medo pra ele. Lembra que eu tinha falado sobre a personificação dos medos, né, das crianças, seja do couro das pessoas ali no abajur, seja no parto da mãe, que era algo que estava indireto ali na Ronnie, seja o Pickles, porque o pai da Lily trabalhava na fábrica de Pickles. Então é muito legal, cada episódio sempre mostra, né, como ele é variado, né, como ele pode se transformar no seu medo especificamente. E guarda essa questão aqui no seu medo especificamente, que vai ser importante principalmente quando a gente for discutir o Hanlon, o Major. E outro detalhe também, gente, o moço do piano ali da casa, todo amedrontador, é o próprio Andy Muschietti, sim, o produtor executivo e diretor da série. Eu amei a participação dele. E eu acho que o contexto da casa de sustos, né, que é bem comum em circos e em coisas de Halloween lá nos Estados Unidos, é a descrição que o cara que fica chamando as pessoas para entrarem na casa, é que ele fala que lá é um lugar das suas imaginações mais sombrias e que é um lugar grotesco, ou seja, ambiente perfeitíssimo para, né, a personificação de It. Por isso, né, que o velho depois amedronta ele também, sendo o velho na floresta o It. Na casa era o da casa mesmo, só pôs um medo lá nele. E além disso também, né, eu acho muito interessante eles explorarem mais as questões dos indígenas aqui, porque a origem de It, né, e aí é interessante a gente estar retornando aos ciclos, né, os filmes são dos anos 80, agora a gente tá nos anos 60, depois 30 e depois a siderúrgica em 1908, porque eles também têm envolvimentos que serão explorados, né, aí muito provavelmente, que nas obras do Stephen King também e que estão relacionados à origem do It, principalmente quando a gente tá discutindo, né, é algo cósmico, é algo sobrenatural, apesar que eu acho que a série tem deixado bem sobrenatural mesmo, né, inclusive a cena do cemitério deixa isso muito bem claro, que a série tem uma ambientação sobrenatural, não é tudo só pé no chão. E aí, né, a gente tem a revelação que aquele carro que foi encontrado no final do segundo episódio era um Cadillac que pertencia à gangue Bradley, que foi do massacre de 1935, e que o Shawn quer acelerar as coisas, porque ele precisa ir a fundo na origem do It. Então, por isso, ele quer sobrevoar ali com o Dick, e mesmo que ele tivesse no surto dele, com muitas aspas, né, que pelo menos era como o Major acreditava, eles negam que ele retornasse à base porque eles esperavam que justamente isso acontecesse. Só que aqui eu acho que tem alguns detalhes que são muito importantes. Primeiro, a gente consegue ver como é a exploração mais desse dom do Dick, mas também sobre ele ter a visão do esgoto, que é onde o It mora. E não só, ele também ter falado: não acho que a gente devia estar lá. Agora ele sabe, né, que a gente tá atrás dele, o Pennywise. Ele viu a gente e ele até passa a ter certo medo, né, falando que eles deveriam parar. Gente, esse é um ponto muito fundamental, principalmente pro que vai ser construído. Então guardem essa informação ao longo dos próximos episódios que vocês assistirem. Mas também, devido a tudo isso que aconteceu, ele consegue pedir ali a regalia que os amigos dele queriam, que era uma acomodação melhor. Isso também será bem importante pra série, principalmente depois dos eventos do que aconteceu no segundo episódio com eles. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar é também o jantar dele, né, na casa do Major, porque a gente tem dois conhecimentos muito importantes. Primeiro, a Charlotte, né, que ela fala que ela era professora de uma escola para negros, e também que ela era muito qualificada ali para Derry, né, e ela não conseguiu um emprego, mas que a militância dela iria atrapalhar. Então lembra que eu tinha já chamado a atenção no segundo episódio para esses contextos, né, que ela é uma pessoa que não consegue ficar tão calada, e eles falam, né, sobre a importância de se permanecer ausente para crescer ali na cidade, principalmente o Major ali no meio militar. Eu já venho falando aqui nos vídeos, né, como a série ela tem construído toda essa questão do racismo muito presente, e aqui, né, é a forma que eles têm de sobreviver e permanecer ali na cidade também. E outro fato muito importante que acontece nessa cena também é sobre o Dick saber que o Major tinha um filho, só que ele nunca tinha comentado sobre o filho. E aí ele fala que ele sentiu tipo uma sensação no cérebro que ele sentiu no mesmo dia que ele foi atacado lá no primeiro episódio,
que ele tava lá, né, naquele teste. E o Shaw já tinha falado pro Hanlon que ele era essencial para esse projeto. Foi apresentado no segundo episódio do que estava sendo feito ali na base, e principalmente porque ele não tinha medo. E isso se repete nesse diálogo, então é um super destaque, principalmente porque a gente tá falando de It, e o It é algo que tá no entorno da personificação do medo, e o próprio Dick fala: eu não consegui ver medo nenhum, você tava analisando a situação, mesmo tendo uma arma apontada para sua cabeça. E esse contexto, ele se torna mais importante ainda, e acredito eu que pode se conectar com o Will, porque bem ou mal foi o Will que tirou a foto do Pennywise ali no cemitério, né? Então, de novo, é mais uma pessoa que a coisa tem um contato direto, que ela aparece, então ela passa a ter uma presença ali na cidade, não só na personificação do medo, é uma presença em que você entende que é algo que de fato está fazendo mal ali. Então, tipo, as crianças, elas têm como comprovar de fato, principalmente esse era o objetivo do plano deles, de que algo acontece ali em Derry, que não é coisa da cabeça deles, e que o Hank, né, não fez nada de fato. E é importante, gente, porque nesse episódio a gente tem aquele momento do xerife com o Hank, e o xerife, ele sabe que o Hank não matou as crianças, mas a conversa deles é muito no entorno de: eu sei que você está mentindo pra mim, então mostra que ele não estava em casa, mas que algo estava acontecendo e ele tá escondendo algo ali. Só que o fato dele estar escondendo esse algo tá complicando ele para um crime que de fato ele não cometeu, porque a gente, como audiência, inclusive, sabe muito bem, né? A gente viu o que aconteceu no cinema e ele teve zero envolvimento. Então todo aquele diálogo dele é meio para pescar de tipo assim: ah, você estava em região tal, né? Eu estou bem ciente. Então o xerife sabe que ele não estava no cinema. E aí eu retorno a falar, né, como Derry, nem tudo eles colocam absolutamente na sua cara. Tem diálogos que são expositivos, mas não necessariamente ele vai falar assim: ah, você tava na pracinha ali às 23 horas, sabe? E eu gosto muito disso. Eu acho que a série é isso, é a construção. E é por isso que eu gostei tanto desse episódio. É como eles construíram e conseguiram se aprofundar nesses aspectos e nessa ambientação do que acontece ali em Derry, além, né, de toda a mitologia da coisa. E ai, gente, eu amei o rolê do cemitério, né? Como eu falei, eu acho que a gente não teve cenas tão fortes de medo, né, aqui nesse episódio, apesar de achar a cena do Dick bem interessante, porque eu acho que pra mim é mais assustador ver a pessoa sendo induzida a fazer algo, tipo, ele quase se jogar do avião. Eu fico muito mais agonizada com isso do que algo monstruoso aparecendo na minha frente. Então eu achei a cena do Dick bem amedrontadora, mesmo que não seja um monstro. Então eu gostei muito da cena do cemitério, principalmente pelo grupo que se formou, de todo mundo acreditar que tem algo acontecendo. É que antes tinha uma junção do grupo das crianças por causa do menino que tinha desaparecido. Agora aqui, né, são crianças novas, inclusive, gente, eu acho o Rich muito fofo, ele tá claramente apaixonado pela Marge, mas eles se abraçando, aquela cena deles se abraçando é muito fofinha, e principalmente do Will e da Ronnie, né, com a mãozinha dada. E é por isso que eu falo que esse episódio ele tem muita representação de inocência, de amor e inocência. E outro detalhe que eu acho que é muito importante ressaltar é a cena logo inicial lá da Lily, quando ela tá saindo de Juniper Hill, porque a enfermeira, ela dá uma pulseira pra ela. E a Lily, eu acho que ela é a mais protegida, a mais abençoada desse grupo, né? Porque ela já tinha ganhado a tartaruguinha ali, né? E a tartaruga, ela é tipo uma alusão ao inimigo do It, que é a tartaruga Maturin. E alguns fãs, inclusive, teorizaram que só ela sobreviveu ali no cinema, além da Ronnie, né? Que tava na sala de projeção, mas porque ela tinha a proteção dessa tartaruga. E aqui, agora, a gente vê a enfermeira dando pra ela uma pulseira que tem vários símbolos ali, só que os que mais se destacam é uma âncora e uma ferradura de cavalo. A ferradura do cavalo é uma representação de sorte. Já a âncora, ela tem um conceito, né, de simbologia, de fé, de proteção. Então essa menina tá mais protegida que se ela colocasse uma fita no umbigo dela. Se alguém vai sobreviver dessa série, com certeza vai ser essa menina. Enfim, é isso, né? Eu particularmente gostei muito desse episódio, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? Achou mais fraco só porque ele não teve tanta cena de ação? Eu acho realmente muito importante quando a gente
gente tem contexto histórico, porque eu acho que isso permite que os próximos episódios eles sejam mais turbulentos em outras questões, porque já foi pré-estabelecido essa questão mitológica, ambientação da cidade. Aqui eles põem um ponto muito importante, tanto no contexto dos indígenas, no contexto de It, no contexto da cidade. Então, por mais que seja um episódio que não tenha cenas muito fortes, como os 2 primeiros apresentados até agora, pra mim é um dos meus favoritos e talvez o mais importante até agora do que a gente viu. Mas e pra vocês? Vocês gostaram? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!